Nós iremos continuar falando sobre disciplina. Disciplina é essencial em nossa vida. Como eu havia dito, às vezes ter um conhecimento, saber o que deve ser feito e não conseguir executar aquilo que precisamos fazer é uma grande frustração. Eu havia dito que o princípio da disciplina principia ou se estabelece a partir do momento que você estabelece objetivos na sua vida. A partir do momento que você estabelece objetivos na sua vida, então você agora é capaz de discernir o que é essencial, o que é importante e o que é acidental. A respeito desse assunto, assista o vídeo anterior que eu postei. Mas a questão é que nem sempre para todas as pessoas é fácil ser disciplinado ou é fácil desenvolver disciplina. Para algumas pessoas é simples, faz parte delas. E como isso acontece? Tudo acontece por meio, primeiramente, da educação, da forma como nós fomos criados. Eu, por exemplo, fui criado sem muita disciplina. Na minha vida de infância, durante a minha infância, não havia limitações para mim. Meu pai sofria de epilepsia e ele trocava a noite pelo dia. Dormia durante o dia e ficava acordado durante a noite. A minha mãe ia para o trabalho e eu, sozinho na minha casa, ia para a rua às 8 da manhã, na hora que eu me acordava, e só voltava ou retornava para casa após as 9 às 10 horas da noite. Então eu fazia o que eu queria. Eu não tinha limitações. Eu fazia o que me dava vontade e não o que eu necessitava. E isso me fez com que eu crescesse sem ter muita disciplina e sem ter muita força de vontade para dizer não aos meus desejos e para dizer sim às minhas necessidades. Só depois que eu cresci, que eu comecei a estudar, que eu vim compreender a importância de se ter disciplina. Exatamente por isso que eu posso falar sobre esse assunto com muita propriedade, porque eu estou bem melhor hoje do que há alguns anos atrás. E acredite, se eu tivesse contido, ou se eu tivesse absorvido ou obtido o conhecimento que eu tenho hoje, há alguns anos atrás, amigo, eu já estaria no topo há muito tempo. Mas eu vou chegar lá, estou chegando já. Mas eu quero compartilhar com você esse detalhe. Então vamos lá. A primeira questão é você responder para si mesmo. A sua educação, a educação que você recebeu em sua família, foi uma educação respaldada em limitações? Ou você fazia tudo o que você queria? Ou as suas vontades eram realizadas sem nenhuma restrição? Então, esse será o primeiro desafio que você terá. Você terá que aprender a dizer não às suas vontades e aprender a dizer sim às suas necessidades. Dizer não àquilo que você gosta de fazer. Dizer não àquilo que te dá prazer, mas que, no entanto, não te leva, não te conduz aos seus objetivos de vida. E eu vou te dar um exemplo como foi que eu consegui desenvolver um pouco de disciplina. Eu estou escrevendo um livro. Já são 16 anos de pesquisa. E quando eu me sento no computador, ou quando eu me sentava em frente ao computador para digitar algumas palavras, eu sentia vontade de acessar o YouTube e assistir vídeos do UFC. E eu passava o dia inteiro assistindo vídeos do UFC. Quando chegava a noite, eu estava revoltado comigo mesmo, porque eu não cumpri o meu objetivo de vida. Ao invés de eu escrever o livro, passei o dia inteiro assistindo vídeos do UFC. Que tristeza. Então eu falava para mim, amanhã eu não irei assistir esses vídeos. E acontece, ou adivinha o que acontecia? No dia seguinte, eu acordava, não vou assistir os vídeos no YouTube. Não irei assistir os vídeos no YouTube. E o que eu fazia? Assistia os vídeos do YouTube. Foi depois, quando eu comecei a fazer o curso de neurociências pela Universidade de Harvard, que eu vi compreender um pouquinho mais sobre como a nossa mente funciona e como é a comunicação mental. Como é que nós nos comunicamos com a nossa mente. Eu percebi então que quando eu falo que eu não irei fazer alguma coisa, eu estou me lembrando da coisa que eu não quero fazer.
Quando eu me lembro da coisa que eu não quero fazer, naturalmente também eu me recordo do prazer que eu tenho quando eu faço aquela coisa que eu não quero, mas que sinto vontade. Então, qual é o princípio? Primeiro princípio é você não se lembrar daquilo que você não quer fazer. É você não falar para você, eu hoje não irei fazer isso. Não, não funciona. Pode até funcionar para outras pessoas, mas o desafio será muito maior. Então, como foi que eu fiz? Ao invés de eu falar, eu hoje não irei assistir vídeos do UFC, eu troquei a frase e disse, hoje eu me concentro no meu livro. Dá para entender a diferença? Quando eu falo o que eu devo fazer, então eu me desligo do que eu não devo fazer. E quando eu me desligo do que eu não devo fazer, eu não me lembro daquilo que eu não quero fazer. E se eu não me lembro do que eu não quero fazer, também dificilmente eu irei me lembrar do prazer que eu sinto daquilo que eu não quero fazer. O que acontece neurologicamente? As nossas vontades de uma prática, de uma determinada ação, é determinada pelo prazer que ela me causa. Se eu me lembro do prazer, da satisfação que aquela coisa me causa, a minha vontade de fazer a coisa aumenta. Então, qual é a técnica neurológica? É eu procurar não me lembrar da coisa que eu não quero fazer. No meu caso, o que foi que eu fiz? Ao invés de eu ficar pensando que eu não deveria assistir os vídeos do YouTube, eu então mudei a frase na minha mente. E mudei para, preciso de me concentrar nos meus estudos. Hoje eu me concentro nos meus estudos. Como consequência, o que aconteceu? Deixei de assistir os vídeos do YouTube até hoje, sem nenhum sacrifício. Foi algo simples que eu nem percebi que aconteceu. Eu achei incrível isso. E tudo isso devido à questão de conhecimento da neurociência. Então eu espero que você também possa colocar em prática. Ao invés de você ficar pensando no que você não deve fazer, comece a pensar no que você precisa fazer. Maiores dúvidas, converse comigo. Eu te respondo lá em off, tá ok? Amanhã eu estarei postando mais vídeos sobre essa questão da disciplina e outras dificuldades e outros empecilhos que muitas vezes são desafios para desenvolvermos a disciplina. Um abraço para você e obrigado por estar me acompanhando.